Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre radiciação, propriedades e simplificações, tá bom? Lembrando a vocês que a radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Então nós vamos observar algumas coisas aqui, vamos relembrar algumas coisas, tá? Que vai ser muito útil pra gente. Mas olha só, calculando com radicais, tá? Então olha só, nós temos a raiz enésima de um número real, tá bom? Então, considerando o número real A e um número natural N, com N maior ou igual a 2. Vamos observar esses elementos aqui, ó, da radiciação. Bom, nós temos aqui, ó, N, né? Como foi citado aqui em cima, esse N ele vai ser o nosso índice. E esse N tem que ser um número maior ou igual a 2, tudo bem? Nós temos também aqui, ó, o famoso radical. Muita gente confunde com raiz, e não é. O nome dele é radical. Bom, nós temos aqui, ó, o número real A, como foi citado, que vai ser o nosso radicando. E o resultado disso, aí sim vai ser a nossa raiz, tá bom? Então vamos observar agora uma situação aqui, onde nós temos uma relação de expoente e índice. Olha só, nós temos esse exemplo aqui, ó. X vai ser igual a raiz cúbica de 4 elevado a 2, né? Então nós temos essa relação aqui, ó. Como nesse caso, né, eu tenho a raiz de n, né, sobre a aqui, ó, vai ser igual a x, implica que a potenciação desse cara vai ser dada dessa forma aqui. Então, ó, a gente tem um exemplo aqui para esclarecer melhor. Observa aqui, né? Eu tenho que x vai ser igual a raiz cúbica de 4 sobre 2, né? Então eu tenho x ao cubo, 4 elevado ao quadrado, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, uma relação de potenciação, tá bom? Então nós temos aqui, ó, primeiro caso, x ao cubo, né? Eu vou fazer um produto entre essas potências, tá bom? Da mesma forma, com x ao quadrado, eu vou fazer um produto, né, entre esses expoentes, melhor dizendo, tá bom? Lembrando que se eu multipliquei por um valor aqui, eu vou multiplicar pelo mesmo valor aqui, tá bom? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, eu tenho aqui, ó, né, no primeiro caso, 3 vezes 1, 3 sobre 3, tudo bem aqui? E no segundo caso, olha, 2 vezes 1, eu tenho 2 terços. Então, logo, eu concluo que 4 vai ser o quê? X vai ser igual a 4 elevado a 2 terços. Então, logo, eu posso dizer que essa radiciação aqui, x, né, raiz cúbica de 4 sobre 2, é a mesma coisa que 2 terços. Tudo bem? Então, olha, chegamos a essa conclusão aqui, ó, tá? Esse conceito aqui, ó. De modo geral, sendo A um número real, tá bom? Positivo, tá bom? Positivo, lembrando disso. M um número maior que 0 e N, nosso índice aqui, maior que 1, tá bom? É o nosso conceito lá de cima. Então nós temos que raiz enésima de A elevado a M vai ser igual a potência de A, M sobre N. Então nós temos essa potenciação aqui. Agora, pegando todo esse conceito e botando em números, vamos pegar aquele exemplo lá de cima, né? Então, nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 4 ao quadrado, que é a forma mais simples da gente estar resolvendo, utilizando essa formulazinha aqui, galera. Vai ser igual ao quê? Basta eu, olha aqui, repetir a base. Qual a base? 4. Tudo bem? E ó, o meu índice, ele virou o quê? O meu denominador. E o meu expoente virou o quê? O meu numerador. Então, olha só, quem é meu índice aqui? Certo, 3. Então, o 3 vai ser o quê? O meu denominador. E o meu expoente é o meu numerador. Então, ó, fica dessa forma aqui, ó, tá bom? Observa que 4 ao quadrado, certo? O meu expoente vira numerador.
E o meu índice, que é o 3, vira meu denominador. Então, ó, observa que é uma forma muito mais simples de resolver do que essa aqui de cima. É claro que aqui foi só a explicação passo a passo de como surgiu essa ideia da potenciação ser equivalente aqui a 4 elevado a 2/3, tudo bem? Mas a gente pode aplicar essa fórmula aqui, ó, tá? Quando eu tenho a raiz enésima de A a M, tudo bem? Eu posso transformar nessa forma de potenciação, onde eu vou repetir a minha base, o meu expoente virou meu numerador e o meu índice é o meu denominador, tá? Ou vice-versa, tudo bem? Tanto vale daqui para cá, quanto daqui para lá, vale a volta, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui, pessoal, nós temos aqui essa potenciação, 7 elevado a 1/3, né? Então, como a gente resolve isso? Vou transformar em radiciação. Então, vai ficar a raiz... Bom, lembrando que meu denominador vai virar o meu índice, tudo bem? Raiz cúbica de quem? De 7, né? Porque o meu numerador é meu expoente. Quando não tem nada aqui é porque vale 1. Agora, olha só, tem essa outra forma. Está em radiciação, vou passar para potenciação. O que eu faço? Vou repetir a base, que é 3, certo? O meu expoente vira meu numerador e meu índice vira meu denominador. Tá aí, certo? Mais um exemplo. Nós vamos transformar de potenciação para radiciação. Então, ó, raiz, certo? Lembrando que o meu denominador vira meu índice, certo? Como meu denominador é 2, a raiz quadrada não precisa aparecer o índice aqui, tudo bem? Então, a gente vai repetir a base, que é 2, e vamos descer o nosso numerador aqui, ó, da fração, ele vai virar meu expoente. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre 4 propriedades dos radicais. Olha só, observa aqui a primeira propriedade. Sendo A, como a gente já disse, um número real positivo, tá bom? A tem que ser um número real e positivo. E N, né, que é o nosso índice aqui, ó, um número maior que 1, tá bom? Porque aí a gente volta ao conceito aqui de raiz quadrada, tá bom? Então, a gente só tem a partir do índice 2, tá? Então, sendo A um número real positivo e N um número natural maior que 1, temos, observa aqui, eu tenho uma raiz, né, de A, onde o meu índice ele é igual ao meu expoente. O que vai acontecer? Quando isso aqui, ó, acontecer, o índice for igual ao expoente, a gente só repete o quê? A base. A gente pode estar cancelando aqui. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, ó, a raiz cúbica de 6 elevado ao cubo, tá? Bom, transformando essa radiciação em potenciação, o que vai acontecer? Vou repetir, ó, a base, né? O meu expoente virou o numerador e meu índice virou meu denominador. Então, quando você tem aqui, ó, nesse caso, ó, 3 dividido por 3 dá o quê? Dá 1. E 6 elevado a 1 é o próprio 6. Observa aqui o exemplo, tá vendo? A gente poderia ir direto. Olha esse caso aqui, né? Nós temos uma raiz oitava de 7 elevado a 8. Como, né, o índice e o número expoente são iguais, eu faço a divisão, deu esse resultado. Ou eu poderia já direto aqui, certo? Cancelar e ó, e vir direto para cá. Tudo bem? A segunda propriedade, ela diz, tá? Isso aqui, ó. Sendo A um número real positivo, galera, sempre tem que ser A positivo. E N um número inteiro maior que 1. E M e Q naturais diferentes de 0. Olha só. Aqui, ó. Então eu tenho a raiz enésima de A a M. Quando isso aqui acontecer, ó, eu posso, ó, multiplicar o meu índice por Q e meu M por Q. Tá? Esses valores são sempre valores iguais. Eu não posso mudar aqui. Ah, eu multiplico por um valor aqui e vou multiplicar por outro aqui. Não. Se eu multiplico aqui por um valor, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor aqui. Da mesma forma aqui, ó, se eu divido, tá, N por Q,
eu tenho que dividir m também por quê, tá? Vamos observar o exemplo aqui, ó. Olha só, eu quero aumentar isso aqui, olha só. Então, a raiz quarta de 9 elevado a 5, né? A gente já sabe como é que faz aqui na forma de potenciação, tudo bem? Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu multipliquei, ó, 5 por 3, também tem que multiplicar 5 por 4. Então, ficou aqui, ó, nesse formato, 4 vezes 3, 5 vezes 3. Então, ó, 4 vezes 3, 12, tá? 5 vezes 3, 15. Então, ó, eu cheguei aqui, ó, a raiz da 12ª, né? 9 sobre 15. Galera, o que acontece aqui? Essas duas raízes aqui, ó, tá? Elas são equivalentes. Elas aumentaram na mesma proporção, tá? Aqui foi multiplicado por 3 e aqui foi multiplicado também por 3. Então, perceba que são múltiplos desses valores aí. E o outro exemplozinho, né, da divisão, nós temos aqui, ó, raiz quarta de 8 elevado a 6. Nós já sabemos como é que transforma em potenciação. O que a gente vai fazer? A gente só vai dividir os expoentes. Então, ó, 6 dividido por 2, 4 dividido por 2. Lembrando, quando eu divido por um valor, eu tenho que dividir pelo mesmo valor, tá bom? Não posso mudar. Lembra aqui, ó, K vai ser a nossa constante. Então, ó, Q, melhor dizendo, vai ser a nossa constante. Então, ó, ele vale tanto para o índice quanto para o expoente. Então, ó, ficando o quê? 4 dividido por 2, 8 elevado a 6 dividido por 2, tudo bem? Então, ó, 4 dividido por 2 dá o próprio 2. Então, a raiz quadrada, 6 dividido por 2, 3. Tá? Então, com isso, o que acontece aqui, galera? Percebe que com essa divisão aqui, ó, com esse procedimento, eu consigo calcular melhor essa raiz aqui. Ó. Calcular raiz cúbica de 8 fica muito mais fácil do que raiz quarta de 8 elevado a 6. E temos aqui, ó, a terceira propriedade, né? Basta gravar isso aí, galera. Então, nós temos aqui, ó, sendo A e B números reais positivos e n um número natural maior que 1, a gente pode ter esse procedimento aqui, ó. Olha, observa, eu tenho a raiz enésima de A vezes B. Eu posso desmembrar. Eu posso pegar aqui, ó, só a raiz de n de A vezes a raiz de B elevada sobre n de n ali, ó. Tá? Então, ó, eu posso separar esse caso aqui, ó, e montar desse jeito. Da mesma forma na divisão. Observa aqui, eu tenho a raiz de n de A sobre B. Então eu posso, ó, desmembrar ela e ficar assim, ó, raiz de A aqui, ó, de n sobre raiz enésima de B. Ou tem outro exemplozinho aqui, mas tanto faz. Olha, observa aqui, né? Porque você pode estar vendo em forma de razão, mas também pode estar vendo forma só da divisão, tá vendo? O procedimento é o mesmo, ó. Raiz enésima de A dividido por B, eu posso desmembrar, ficando o quê? Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, tá bom? Vamos agora ver a quarta propriedade. Pessoal, antes de a gente falar da quarta propriedade, vamos ver um exemplo aqui da terceira propriedade. Observe que eu tenho a raiz cúbica de 5 vezes 9, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui o procedimento, tá? Então, ó, vai observando aqui, ó. Observe que, ó, eu fiz, ó, a potenciação aqui, ó, tá vendo, ó? O índice aqui, o expoente aqui era o quê? 1. Então, ó, observe aqui a propriedade, tá bom? Olha como é que ficou, tá? Eu poderia aplicar a propriedade no direto, certo? Desmembrando aqui, ó, a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 9, tá vendo? Eu poderia ir direto aqui também. Tá? Da mesma forma aqui, ó, raiz quarta de 6 sobre 7, transformei em forma de potenciação. Olha aqui como é que ficou. A potenciação é a divisão entre potência. Então, ó, desmembrando, ficou raiz quarta de 6 sobre raiz quarta de 7. Tudo bem? Agora a gente vai falar da quarta propriedade. Tá? A quarta propriedade tá aí para vocês já, tá? E diz assim, sendo A um número real positivo, N e P números maiores que 1, temos. Galera, observa aqui. Eu tenho uma raiz de uma raiz, tá? Pode acontecer isso? Pode. Pode ter mais uma raiz aqui? Pode. Quando isso acontecer, basta eu pegar os índices e, ó, e fazer um produto entre eles e ter a minha base, tá bom? Então, observa aqui o exemplo, ó.
Raiz cúbica, raiz quarta de 5. Então, ó, transforma todo mundo aqui, ó, em potência, tá vendo o processo? Tá passo a passo para vocês aqui. Mas eu poderia muito bem pegar já isso aqui, ó, essas duas raízes, e aplicar direto aqui, ó. Faço o produto, 3 vezes 4, 12 raiz de 5. Legal, né? Aqui é a mesma coisa. Quando não tem nada, porque vale 2. Então eu faço 2, né? Vou botar aqui só pra gente visualizar. Então ficou o quê? 2 vezes 5... 10 raiz de 7. Tudo bem, galera? Bom, qualquer dúvida, fala aí, comenta. Não esqueça de dar o ok e se inscrever no canal. Até uma próxima. Valeu, um abraço para vocês.